Os Irmãos de Mowgli, Parte 2. Após Mowgli ser aceito na alcateia em troca de um touro abatido por Bagheera, ele cresceu entre os lobinhos, embora todos ficassem adultos antes de Mowgli deixar de ser criança. Pai Lobo ensinou-lhe a vida e o significado das coisas da jungle, os menores rumores nas folhas, o movimento das brisas, as notas do canto da coruja, cada arranhão que a garra dos morcegos deixa na casca das árvores onde se penduram por um momento. Tudo significa muito para os animais da floresta. Baloo ensinou para Mowgli as leis da jungle. Também lhe ensinou que mel e nozes eram alimentos tão bons quanto carne e lhe mostrou onde conseguir mel. Para chegar até as colmeias, Mowgli trepava as árvores como aprendera com Bagheera. E o que mais agradava a Mowgli era ir com Bagheera aos espessos da jungle para dormir enquanto a pantera caçava. Bagheera ensinou-lhe a caçar, como caçar e o que caçar. Aos touros, por exemplo, tinha de respeitar, porque devera sua entrada na alcateia à vida de um touro. E Mowgli, que sempre o ouvia respeitosamente, jamais deixou de seguir esses mandamentos. Um dia Mowgli começou a ter seu lugar no conselho da alcateia. Sentava-se entre os lobos e brincava de encará-los fixamente, até que baixassem os olhos. Frequentemente tirava espinhos das patas de seus irmãos lobos. Também costumava descer as colinas durante a noite para aproximar-se das aldeias e espiar os homens. Adquirira, porém, uma grande desconfiança dos homens, desde que Bagheera lhe mostrou uma armadilha feita por homens habilmente oculta por folhas secas. Mãe Loba disse a Mowgli certa vez que Shere Khan não era criatura em quem se confiasse e que ele estava predestinado a matar Shere Khan. Qualquer lobinho novo que isso ouvisse o guardaria na memória para o resto da vida. Mowgli, porém, que embora se considerasse lobo, era homem, logo o esqueceu. Mas, 10 anos depois, Shere Khan ainda andava sempre por perto. À medida que aquela envelhecia e se tornava mais fraco, o tigre mais e mais se achegava dos jovens lobos, que o seguiam na caça para pegar as sobras, coisa que aquela jamais permitiria se ainda pudesse manter a autoridade dos bons tempos. Shere Khan costumava elogiá-los, admirando-se que lobos moços e fortes se sujeitassem à chefia de um lobo decrépito, auxiliado por um filhote de homem. Dizem por aí, intrigava ele, que nas reuniões do conselho nenhum de vós ousa sustentar o olhar desse menino. E, ao ser recordado isto, todos os lobos rosnavam coléricos. Bagheera, cujos olhos e ouvidos andavam por toda parte, soube da intriga e por várias vezes avisou Mowgli de que Shere Khan tencionava matá-lo. Porém Mowgli ria-se respondendo: tenho por mim a alcateia, e tenho também a ti. E tenho ainda Baloo, que apesar de preguiçoso, dará bons tapas em minha defesa. Para que, pois, recear Shere Khan? Certa tarde, muito quente, Bagheera e Mowgli estavam na parte mais cerrada da floresta. Mowgli deitado, com a cabeça em repouso sobre o pelo macio da pantera. Irmãozinho, quantas vezes já te disse que Shere Khan é teu inimigo? Tantas quantos cocos há naquela palmeira, respondeu o menino, que ainda não sabia contar. Mas que tem isso, Bagheera? Estou com sono, sabes? Shere Khan não me interessa. Não é tempo de dormir. Baloo sabe disso, a alcateia sabe disso, toda a jungle já sabe disso. Abre os olhos, irmãozinho. Shere Khan não ousa matar-te aqui na jungle, mas não te esqueças de que aquela envelhece, e breve chegará o dia em que não poderá mais ele abater um cervo. Estará então no fim de sua longa chefia. Os lobos que te aceitaram no conselho também estão velhos, e a nova geração pensa pela cabeça de Shere Khan. Todos admitem, com o tigre, que não há lugar na alcateia para filhotes de homem, e dentro de pouco serás mais que isso. Serás homem. E que é ser homem? Não poderá um homem viver com seus irmãos lobos na alcateia? Sou da jungle, tenho obedecido à lei da jungle, e não existe no bando um só lobo do qual eu não tenha tirado espinhos das patas. Tenho certeza de que todos me têm como irmão. Bagheera espreguiçou-se e disse: Irmãozinho, apalpa o meu pescoço. Mowgli o fez, e na sedosa pele do pescoço de Bagheera descobriu um ponto pelado e caloso. Ninguém na jungle sabe que tenho esta marca.
esta marca de coleira. Sim, meu caro irmãozinho, nasci entre homens, e foi entre homens que minha mãe morreu, nas jaulas do palácio do rei de Odaipur. Anos vivi sem conhecer a jungle. Era alimentado através de barras de ferro, e assim até o dia em que me senti plenamente Bagheera, a pantera, e não mais brinquedinho de ninguém. E então quebrei os ferrolhos da jaula com um tapa. E justamente porque aprendi muito com os homens é que me tornei mais temível na jungle do que o próprio Shere Khan. Não está certo? Perfeitamente. Todos na floresta temem Bagheera. Todos exceto Mowgli. Oh, tu és um filhote de homem, respondeu Bagheera com ternura. E assim como retornei a Django, retornarás um dia para os homens, para teus irmãos, caso não sejas morto no conselho. Por quê? Por que quererá alguém matar-me aqui? Perguntou o menino. Olhai para mim, respondeu Bagheera, e Mowgli olhou-o firme nos olhos, fazendo com que a pantera desviasse a cabeça em menos de meio minuto. Por isso, nem eu que nasci entre homens e tenho por ti amor posso sustentar a força dos teus olhos, irmãozinho. Todos cá te odeiam por não poderem sustentar teu olhar, porque és engenhoso, porque sabes a arte de arrancar espinhos das nossas patas, porque és homem, resumindo. Eu ignorava semelhante coisa, disse Mowgli com tristeza. Seja prudente, irmãozinho. Presinto que no dia em que Aquelar errar pela primeira vez o bote, o que está perto de acontecer, a alcatéia inteira se voltará contra ele e contra ti. Reunir-se-á o conselho lá na roca e então... Dizendo isso, Bagheera ergueu-se num salto e continuou. Vá depressa lá embaixo à aldeia e traze a flor vermelha que cresce em todas as casas. Assim, quando chegar o dia em que necessitares de um amigo mais forte do que Bagheera ou Balu, terás a flor vermelha. A flor vermelha para Bagheera significava o fogo, esse elemento de que todas as criaturas da jungle têm um medo profundo e da qual nomeiam e descrevem de 1000 modos diferentes. A flor vermelha que cresce nas cabanas durante a noite? Sim, trarei uma muda. Bravo! Exclamou a pantera. Não te esqueças de que essa flor cresce em pequenos fogareiros. Traga-a conservada em um deles, a fim de que permaneça viva até o momento de a usares. Muito bem, disse Mowgli. E ele correu pela jungle com o coração a arder, acelerado. Já era noite quando, em certo ponto, parou ao sentir que a alcatéia andava a caçar. Percebeu a respiração de um cervo perseguido. Ouviu depois os gritos cruéis dos lobos jovens dizendo: Aquelá, aquelá, deixem que aquelá, o lobo solitário, mostre a sua força. Afastemo-nos todos, deixem que o chefe avance sozinho. Vamos, dá o bote, aquelá. E o lobo solitário devia afinal ter errado pela primeira vez o bote, porque Mowgli ouviu um bater de dentes em seco e o urro de um cervo que derruba o seu caçador à coice. Mowgli não esperou por mais. Continuou apressado seu caminho rumo à aldeia, ouvindo cada vez mais baixos os uivos da alcatéia. Bagheera disse a verdade, murmurou o menino ofegante, ao alcançar a primeira cabana. Espiou por uma janela aberta. Viu fogo aceso no fogão. Esperou. Viu o dono da casa levantar-se do seu canto para ir atiçá-lo e pôr mais lenha. Muito tempo depois, viu o filho daquele homem levantar-se, encher uma vasilha de barro com brasas para subir com ela em direção ao curral das vacas. Mowgli foi esperar o menino mais adiante, onde lhe arrancou das mãos num instante a vasilha de brasas e fugiu com ela, deixando o rapazinho a berrar de susto. Esta coisa morrerá se não lhe dou comida, murmurou, pondo sobre as brasas um punhado de gravetos. A meio morro veio-lhe ao encontro Bagheera, com um reluzente lombo negro orvalhado pela neblina da manhã. Aquela errou o bote ontem. Eles o teriam matado nessa hora, se não desejassem fazer o mesmo a ti, para que ambos acabem juntos. Andaram à tua procura por toda a jungle. Estive na aldeia, de onde vinha armado. Veja! E Mowgli apresentou-lhe a panela de brasas vivas. Ótimo! Muitas vezes viu os homens botarem galhos secos sobre isso, fazendo abrirem-se grandes flores vermelhas. Todo aquele dia Mowgli passou sentado em sua caverna a lidar com as brasas,
alimentando-as com galinhos secos para ver crescerem chamas, depois com galhos maiores, até que conseguiu uma tocha que o satisfez. À tarde apareceu Tabaque a lhe dizer que o estavam esperando na roca de conselho. Mowgli riu-se, e foi ainda a rir-se que se apresentou à reunião do conselho. Lá viu Aquelá, o lobo solitário, não mais sentado em cima, mas ao lado de sua pedra, sinal de que a chefia do bando estava aberta aos pretendentes. Shere Khan passeava de um lado para outro, seguido pelos lobos bajuladores. Bagheera veio colocar-se junto de Mowgli, que tinha sobre os joelhos a panela de fogo. Quando todos se reuniram, Shere Khan tomou a palavra, coisa que jamais acontecera no tempo da chefia de Aquelá. Shere Khan não tem esse direito, cochichou Bagheera para Mowgli. Diz-lhe isso, chama-lhe filho de cão. Vai amedrontar-se, verás. Mowgli ficou de pé. Povo livre, então é certo que vai Shere Khan chefiar a alcateia agora? Que tem a ver um tigre com a nossa vida? Vendo que a chefia do bando está aberta e sendo convidado a falar, começou o tigre, mas foi interrompido. Convidado por quem? Somos acaso chacais dos que vivem dos teus restos? A chefia do bando é negócio que só a nós diz respeito. Mas se ouviram uivos de cala a boca, filhote de homem, deixa-o falar! Shere Khan guarda os preceitos da nossa lei. Por fim, os lobos mais velhos urraram. Que fale o lobo morto. Quando um chefe de bando perde pela primeira vez o bote, passa a ser chamado lobo morto, até que lhe tirem a vida. Aquelar ergueu lentamente a velha cabeça e disse: Povo livre, e vós também, chacais de Shere Khan. Por muitas estações vos conduzi à caça, e nunca em meu tempo ninguém caiu em armadilha nem ficou aleijado. Agora confesso que perdi meu bote, mas vós sabeis da conspiração que houve para isso. Tendes o direito de matar-me neste conselho. Assim sendo, que veio a mim o que vai pôr fim à vida do lobo solitário. Pela lei da jungle é meu direito lutar contra todos, um por um. Houve um prolongado rosnar, pois nenhum lobo se atrevia a lutar sozinho com Aquelá. Shere Khan então urrou. Ah! Para que darmos atenção a este pateta sem dentes? Ele está condenado a morrer. Também o filhote de homem já viveu muito. Povo livre, lembrai-vos de que no começo esse filhote era minha comida. Dai-mo agora. Ando cansado de aturar as loucuras desse homem-lobo. Vem ele perturbando a jungle há 10 estações. Entregai-me o filhote de homem, ou caçá-lo-ei sem licença, não vos dando nem sequer um osso. É um homem, um filhote de homem, e eu o odeio. Então metade do bando uivou. O homem, que tem um homem de comum conosco, que vá viver com os homens. Para que toda a aldeia se volte contra nós, movida por ele? Exclamou Shere Khan. Não, dai-mo. Ele é homem, bem sabeis que nenhum de nós pode sustentar o seu olhar. Aquela ergueu de novo a sua velha cabeça para dizer... Mowgli comeu a nossa comida, dormiu conosco na caverna, caçou para nós, jamais infringiu um preceito de nossa lei. Há uma coisa ainda, ajuntou Bagheera. Por ele paguei o preço de um touro gordo, preço que foi aceito. O valor de um touro não é grande, mas a honra de Bagheera vale alguma coisa. Um touro pago há 10 anos, rosnou o bando com desprezo. Que valem ossos tão velhos? E que vale a palavra de honra? Respondeu Bagheera, mostrando os dentes alvíssimos. Bem, sois o povo livre. Nenhum filhote de homem pode viver com as criaturas da jungle, urrou Shere Khan. Dai-mo! Ele é nosso irmão em tudo, exceto no sangue, gritou Aquelá. E ainda assim quereis matá-lo? Na verdade, sinto que já vivi muito. Alguns de vós sois comedores de gado. De outros sei que, instruídos por Shere Khan, vão na calada da noite roubar crianças na aldeia. Covardes todos, para covardes estou falando. Sei que preciso morrer, e embora nenhum tenha coragem de atacar-me, ofereço minha vida em troca da deste filhote de homem. Pela honra da alcateia, embora a honra pouco vale aqui, prometo que se deixardes que o filhote de homem siga seu destino, não arreganharei os dentes quando um de vós vier tomar minha vida. Morrerei sem lutar. Isto salvará ao bando pelo menos 3 vidas.
Assim vos salvarei da vergonha que será matar um irmão contra o qual nada se alega de criminoso. Um irmão que já foi defendido neste conselho e cuja vida foi resgatada por preço aceito por todos e de acordo com a lei da jungle. Ele é um homem, um homem, um homem! Urrou a alcateia, da qual a maioria apoiava Shere Khan, que, ao ouvir isso, começou a sacudir a cauda. O negócio está contigo agora, disse Bagheera a Mowgli. Nada mais temos a fazer senão lutar. Mowgli ergueu-se de pé, com a panela de fogo nas mãos. Estendeu os braços, cheio de raiva e mágoa por ter sido lobo tanto tempo e só agora haver percebido o quanto os lobos o odiavam. Ouvi! Basta de discussão de cachorro! Muito já me disseste essa noite para provar que sou homem, a mim que desejava ser lobo toda a vida, de modo que realmente estou convencido de que sou homem. E, como sou homem, não vos chamarei mais irmãos, e sim sag, cães, como dizem os homens. O que ireis fazer ou não é lá convosco, o que farei é comigo, o homem, que aqui traz uma abraçada daquela flor vermelha que vós cães tanto temeis. Dizendo isso, Mowgli derramou as brasas no chão, ateando chamas em um tufo de ervas secas. A flor vermelha ergueu-se violenta, em línguas vivíssimas, fazendo a alcateia recuar, aterrorizada, enquanto Mowgli acendia um feixe de galhos com o qual traçou um círculo de fogo em torno de si. Estás senhor da situação, murmurou Bagheera em voz baixa. Salva aquela da morte, sempre foi teu amigo. Bem! Gritou Mowgli, olhando para todos. Vejo mesmo que são cães. E como são cães, vou-me para a minha gente. A jungle ficará fechada para mim. Esquecerei a vossa língua e a vossa companhia de tantos anos. Serei, porém, mais generoso do que vós, porque durante 10 anos fui vosso irmão em tudo, menos no sangue. Prometo que, quando me tornar um homem entre os homens, não vos trairei perante eles como me traíste aqui na jungle. Não haverás guerra entre a minha gente e a alcateia, mas há uma dívida a ser paga antes que me vá, gritou, dirigindo-se para o lado de Shere Khan, que olhava estupidamente para as chamas. Mowgli avançou para ele corajosamente, agarrou pela barba, Bagheera o seguia de perto para o que desse e viesse, e disse: Levanta-te, cão! Quando o homem fala, os cães se levantam. Levanta-te antes que eu faça a flor vermelha crescer no teu focinho. Shere Khan baixou as orelhas e fechou os olhos, cegado pela tocha de Mowgli. Este comedor de bezerros andou dizendo que ia matar-me no conselho, por não ter podido comer-me quando eu era uma criancinha indefesa. Mas nós, homens, sabemos como bater nos cães. Abre essa goela, Lungre, para que te meta essa tocha pela garganta adentro. E deu com fogo na cabeça do tigre, que saltou de lado, tonto de medo e dor. Vai-te embora, gato fingido, mas lembra-te de que na próxima reunião do conselho, quando eu aqui vier, ainda mais homem do que já sou, trarei a tua pele sobre a minha cabeça. Quanto ao mais, quer que ela permaneça livre e viva como quiser. Ninguém o matará, porque eu não quero. Estás ouvindo? Não quero! E agora, ninguém mais fica aqui sentado de língua de fora, como se fossem todos uns grandes cretinos. Não passais de cães que eu toco assim. Passa fora, cambada! Depressa! Chispa! E, como a tocha já estava no máximo da combustão, Mowgli a girou violentamente em redor, dando com ela à direita e à esquerda, fazendo os lobos sumirem aos uivos com pelo chamuscado. Apenas permaneceram uns 10 que haviam tomado seu partido, além de Aquelá e Bagheera. Mas nesse momento, uma coisa esquisita chegou ao coração do menino da jungle. Vieram-lhe soluços de desespero, ao mesmo tempo em que grossas lágrimas lhe brotavam dos olhos. Que será isto? Exclamou, mal compreendendo seu estado. Não quero, sinto que não quero deixar a jungle. Que tenho eu? Estarei morrendo, Bagheera. Não, irmãozinho, estás apenas chorando pela primeira vez, uma coisa que só os homens costumam fazer. Vejo disso que já és homem, não apenas filhote de homem. A jungle está realmente fechada para ti de agora em diante. Deixa que as lágrimas caiam, Mowgli. Chora, chora. E Mowgli chorou. Sentou-se e chorou, como se seu coração fosse arrebentar. Ele que jamais havia chorado em toda a sua vidinha. E murmurou: Sim,
Irei para o meio dos homens agora, mas tenho antes de dizer adeus à minha mãe. E se dirigiu para a caverna onde Mãe Loba morava com Pai Lobo. Lá chorou novamente, abraçado ao corpo peludo da que o criara, enquanto 4 lobinhos novos de Mãe Loba uivavam ao lado, de tristeza. Não me esquecereis nunca? Soluçou Mowgli, perguntando. Nunca, enquanto pudermos seguir um rastro, responderam os lobinhos. Mas aparece ao pé da montanha de vez em quando. Lá estaremos para brincar contigo. Volta logo, disse Mãe Loba, a olhar enternecida para aquele estranho filho nu. E jamais te esqueças de que te amei, ainda mais do que aos meus próprios lobinhos. Virei sim, respondeu Mowgli. E um dia aparecerei de novo no conselho envolto na pele de Shere Khan. Não te esqueças de mim, mãe. Dize a todos na Django que jamais se esqueçam de mim. A manhã ia rompendo quando Mowgli deixou a montanha, sozinho, rumo à aldeia, onde moravam as misteriosas criaturas chamadas homens.